pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula Miguel, esse é o canal Madeira Prima e hoje a gente vai falar da importância dos metais e mostrar a finalização daquela escrivaninha que a gente começou a desmontar um tempo atrás. Bom, fazia tempo que a gente não se via, né? Fazia tempo que eu não aparecia aqui. Eu confesso que eu tava com saudade de falar com vocês. E hoje foi meio improvisado, eu tô aqui com a minha roupa de trabalho, mas eu queria muito mostrar pra vocês a finalização desse trabalho. Até mesmo porque eu posso falar que foi a maior guerra que a gente já teve por aqui com os cupins. Foram três batalhas longas. Esta escrivaninha, ela acabou indo pra cupizeira 3 vezes. E vou confessar que a gente passou bastante agonia porque era impressionante como a gente não conseguia atingir todas as galerias do cupim. O cupim fez um grande estrago nessa escrivaninha. E o que aconteceu? Quanto mais a gente tentava destruir os cupins, a gente acabava estragando a estrutura, comprometendo a estrutura. E foi por isso, por causa deste cuidado que a gente teve muita calma para acessar todas as galerias que foram comprometidas, todas as partes que foram comprometidas, e mesmo assim a gente passou por situações que a gente imaginou que não seria necessário no primeiro momento, quando a gente foi fazer o orçamento deste imóvel. Bom, vocês podem ver por que a gente vai falar dos metais. Essa escrivaninha, ela é completamente detalhada com metais. E eu até deixei esse aqui para vocês com esta parte escura aqui, que foi a parte que eu deixei pra gente fazer juntos aqui no programa. A gente já falou com vocês sobre isso, a gente já passou aquela receitinha do sal com o vinagre e a gente usou essa receita em algumas partes pequenas dessa escrivaninha. Nos metais das pernas, nos puxadores e nessas partes das chaves. Mas a gente se deparou com pedaços longos de metais, onde a gente não tinha como exatamente misturar o sal com o vinagre e colocá-la de molho. Então a gente acabou encontrando uma outra forma muito simples de fazer, que foi com a lixa. A gente inicia com uma lixa 100, que vocês vão observar que quando vocês vão lixar um metal com uma lixa 100, ou até mesmo com um grão um pouco menor do que esse, ele vai riscar. Então a gente começa com a lixa 100 para ficar mais fácil a retirada, e depois a gente passa para uma lixa 360 e uma palha de aço para dar uma finalizada, para deixar brilhando e ficar legal, tá? Enquanto eu vou fazer este trabalho aqui, eu vou mostrar para vocês rapidinho, para depois chamar o Kleber para conversar com vocês. Vocês vão poder observar que tá totalmente escuro, a diferença tá aqui, e a gente consegue trabalhar e limpar ele facilmente com uma lixa. Agora eu vou sair daqui da frente das câmeras para colocar ele num espaço que eu já organizei para mim para trabalhar, para ele ficar mais fixo e eu conseguir trabalhar mais rapidinho, limpar esse pedaço bem rapidinho para trazer para vocês, para a gente finalizar então a escrivaninha. Enquanto isso, o Kleber vai vir aqui para dar um oi. Oi. Na verdade, volto já. Gente, volta já. Na verdade é assim, gente, a questão da limpeza dos metais tem duas soluções. A primeira é aquela solução que a gente já falou em outros programas, que é o seguinte: a gente vai usar vinagre e sal. Esse vinagre vai ser uma quantidade X e o sal até 20% mais ou menos da mesma quantidade a gente mexe e coloca ali então os produtos de molho. Como a Paula falou, em algumas situações a gente não consegue colocar aquela moldura, não se conseguiria, por exemplo, colocar dentro de uma vasilha, tem que ser um negócio muito grande. Então a gente usou esse recurso, como a Paula falou, de usar a lixa, usar a palha de aço e tal, para fazer retirar aquele preto, né, que os metais ficam.
Existe uma outra alternativa também, que se chama EDTA disódico. A gente vai colocar lá na descrição do programa essas duas informações. Tá? EDTA disódico é 10 gramas para cada litro d'água. A gente coloca também dentro de um recipiente, coloca 1 litro de água, 10 gramas de EDTA disódico, e tem que ser o EDTA disódico. Coloca ali, coloca os metais dentro e a gente pode ficar observando. Eles vão soltando aquela crosta mais escura, vai saindo normalmente do metal, até que a gente vê que está pronto, a gente tira fora, passa embaixo d'água, lava bem e está pronto. O EDTA serve também para a gente fazer trabalhos como nessa escrivaninha, onde tem alguns metais que estão incrustados, que a gente não consegue tirar dali. A gente usa toalhas de papel, toalhas essas que a gente compra de papel aí, de usar na cozinha. Se faz assim, se passa um pincel com o EDTA ali e se coloca a toalha de papel ali em cima e se deixa ali. E de repente quando vai ali, se dá uma olhadinha, vê se está saindo e tal, se passa de novo, se coloca outra toalha. A toalha serve para manter o líquido em contato com o metal, certo? É muito difícil a gente fazer isso aqui porque demora muito tempo, mas a técnica é essa. Por isso que a gente explica, e aí vocês vão tentando em casa, porque todo o nosso trabalho, e esse trabalho sempre é um trabalho um pouco mais chato, ele tem que ser feito, tem que ser praticado para a gente poder aprender, certo? Pois bem, gente, a gente já volta com a Paula vai mostrar então o trabalho que ela fez, certo? Bom, pessoal, voltando aqui já com ela toda limpinha, e agora a nossa escrivaninha está pronta. A única coisa que a gente tem que fazer então é pregar esta coroa na parte de cima e depois a gente vai entregar ela, e eu confesso que eu tô bem ansiosa para ver a reação da nossa cliente. Mas para recapitular então, já que eu não gravei o processo para vocês, o Kleber até falou, pá, a gente devia ter gravado, e eu concordo, mas foi um processo bem lento, demorado e complicado, tá? Então vocês lembram que a gente começou fazendo toda a desmontagem dela. Depois que a gente fez toda a desmontagem, ela foi para a cupinzeira pela primeira vez. Enquanto isso, eu retirei todos os metais possíveis que eu podia retirar dela e consegui retirar quase todos, somente um na lateral que eu não consegui retirar e tive que trabalhar com ele fixo nela, mas todo o resto eu consegui retirar. Depois disso, ela passou então pela retirada de acabamento. Ela era muito mais escura e a gente descobriu então que ela era num cedro, um cedro até num tom bem clarinho, não era um cedro muito rosa, era um cedro muito vermelhinho, era mais um cedro clarinho, rosinha. E conversando com a cliente, então ela pediu para que escurecesse, porque a lembrança que ela tinha dessa escrivaninha, que foi da avó dela, era um móvel mais escuro. Então a gente optou por misturar tabaco com cerejeira e um pouquinho de mogno. E a gente chegou nesse resultado. Todos os veios da madeira estão aparecendo, então ficou um acabamento onde mostra a beleza da madeira. E a gente conseguiu trazer então essa suavidade da lembrança que ela tinha da escrivaninha, por mais que ela esteja bem mais clara, eu confesso. E depois de tudo isso, então, a gente foi para o selador. Depois do selador, a gente lixou todo o selador e a gente foi para a cera. Colamos, então, todos os metais com muito cuidado e finalizamos a nossa escrivaninha. E aqui fica bem claro o quanto é importante aquela frase que o Kleber sempre lembra aqui, uma frase dele que eu acho maravilhosa, que é: preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.